gente se apega muito, assim, nos detalhes das coisas, em como a gente vai tornar aquilo especial nos mínimos detalhes. E eu falo sempre isso para toda a equipe, assim, essas coisas são sentidas do outro lado. Não tem jeito, não tem jeito. Vão ser sentidas. Onde você colocar a tua paixão, tua alma ali na parada, esquece. Vai chegar. Fique em paz, vai chegar. Guizão, a gente tem olhado muito para esse movimento, a gente é muito crítico em relação a algumas coisas do mercado de moda e tudo mais, mas o que a gente tem visto com as movimentações da Approve são excelentes collabs, é um excelente posicionamento que vocês têm para flutuar numa camada que acho que tem uma influência muito interessante, né? No esporte, no próprio meio da influência, na música. Acho que vocês acertaram muito nos nomes e para o lugar que vocês olharam para essas colaborações. Como é que foi e como é que é esse processo da Approve de olhar para esse mercado, principalmente quando a gente fala de NFL, quando a gente fala de Corinthians, quando a gente fala do futebol brasileiro? Como é que vocês olharam para isso e como é que vocês identificam o potencial dessas collabs com a marca? Porque eu acho que vocês são uma das marcas que mais têm acertado quando vocês fazem isso, assim. Irado. Eu acho que desde cedo, assim, a gente começou a identificar o quanto era necessário que a gente expandisse os universos onde a gente ia passear, assim. Muito antes da gente começar a fazer com marcas, a gente fez com algumas personalidades, a gente trouxe pessoas para assinar colaborações ali com a gente. E eu acho que desde que isso engatou, já tem uns bons anos que a gente faz essas collabs, a gente começou a sentir o quão divertido e o quão criativo isso podia ser. A gente sempre fala que essas colaborações, ainda mais as mais inusitadas de um ramo completamente diferente e não óbvio, né, que extrapolam o universo do lifestyle, enfim, eu acho que é nesse ponto que elas cutucam a gente para que a gente saia do convencional, assim, para que a gente realmente se force a sair da caixa e pensar com mais criatividade. E eu acho que assim, depois que a gente começou a fazer, a gente embarcou e a gente não parou mais, né? Aham. Tanto que a gente já está nos anos aí fazendo uma atrás da outra e isso é muito divertido, assim. É uma experiência, é uma troca muito boa, ao mesmo tempo que um dos maiores benefícios, sem dúvida, é a gente embarcar ali na história do outro, entender o que faz sentido com a nossa história. Isso é uma das premissas, assim, para a gente poder fazer qualquer colaboração, que entender os pontos de conexão e como a gente, por que a gente se uniu, né? Como que a gente vai contar essa história ali da nossa junção. E tem sido muito divertido, assim. Tem sido muito, muito prazeroso. Como é que vocês têm recebido esses feedbacks das marcas que vocês estão colaborando e do público? Porque, por exemplo, eu sou palmeirense. E vocês me lançam uma puta de uma collab com o Corinthians. Ficou louco. Eu tenho que admitir que ficou absurdo. E é muito louco porque... E aí, falando de território de marca, né? Uhum. Acho que alguns territórios que vocês não estavam, e aí percepção minha, posso estar errado, principalmente com pessoas que eu falo ali no futebol, são amigos que eu falo todo dia, assim, no WhatsApp. E aí começam a mandar, mano, olha isso aqui, olha que foda. Então, tipo, vocês já entraram nas discussões de futebol do brasileiro médio, assim. Como é que tem sido receber isso? Porque, pô, deve ser o que a marca sempre deseja. Entrar numa conversa, numa resenha de bar. Acho que pra mim é um Exato, símbolo de exato. sucesso, né? Tipo, Aham. estão falando sobre a gente ali numa conversa de WhatsApp, tá ligado? Pô, isso tem sido muito foda, assim, todos esses universos. Acho que, especialmente, acho que é difícil qualquer ambiente que não tenha fãs e fanáticos ali. Corinthians, especificamente, a gente tem muitos corintianos no escritório.
Então, foi loucura, assim. A gente vibrou em cada passinho, assim, desde o momento que a gente soube que ia rolar, aquele apreensivo, assim, a gente começou com o Corinthians, né? Então, a gente estava apreensivo de como isso ia ser recebido pelo público deles e tudo mais, né? Sim. E foi, putz, esgotou a primeira colaboração, né, que a gente fez com o Corinthians, esgotou em minutos. Aí a gente fez uma reposição que esgotou em minutos também, a gente repôs de novo, enfim. Então foi sucesso, assim, a gente ficou extremamente feliz com o resultado e por estar sendo falado em outras rodinhas, assim, Aham. tipo, extrapolando as nossas bolhas ali. Total. Isso é muito foda, né? E acho que, falando sobre bolha, eu acho que o desafio de toda marca tá na cabeça da geração Z, acredito eu. Não sei. Pode ser que para algumas o direcionamento seja outro. Vocês pensam nisso? Porque além de pensar, como é que a gente, sei lá, eu sou de 92. A gente trabalha com comunicação. Já não consigo mais acompanhar, porque eu tenho que estar atualizado e eu tenho que falar a língua da geração Z. E que língua é essa que muda toda hora? Sim, Como marca, esse tempo de mudança ele é maior, porque o tempo de você fazer uma peça, uma coleção, até bater no mercado, a geração já tá com, o Z já está com uma outra tendência. Como vocês enxergam geração Z como um mercado a ser atacado ou não? Posicionamento de marca é, cara, não, acho que o nosso público não está aqui. O que é muito corajoso, porque toda marca quer estar com a geração Z, né? Acho que assumir essa posição também é uma posição de exclusão de público. Cara, a gente está num outro lado e eu acho que não é tanto nosso objetivo. Tem essa discussão lá dentro? tem muito essa discussão. Hoje, especificamente, a gente tem pensado muito na nossa mensagem, assim, como ela vai tocar diferentes gerações e aí independente. Mas eu acho que difícil a marca que não está tendo esse tipo de discussão de como criar esse diálogo com as gerações mais novas, né, que as coisas mudam o tempo todo. E a gente fala muito disso, né? Por exemplo, a minha formação é na publicidade, então assim, eu sou extremamente encantado com grandes produções, com campanhas foda, tudo muito polido, esteticamente refinado e tudo mais. E foi, e foi um desafio, assim, a gente entender que, cara, não querem mais saber disso, né? Não querem mais essas campanhas muito, muito polidas, eles querem o conteúdo cru, o que faz muito sentido, né? Acho que esse é um comportamento que é totalmente compreensível. A gente está se atraindo mais pelas histórias mais verdadeiras, né? Como se o discurso, tipo, por que você está maquiando tanto para Pra me chegar aqui, contar, né? Por sim. que você está polindo tanto? Não, não quero. Eu quero saber, sem filtro, sem roteiro, o que você tem para dizer. Porque eu quero me conectar de outra forma. Então, isso eu acho que é um desafio constante, né? A gente vê a velocidade que as coisas mudam. A gente tem o que eu digo que é um privilégio, assim, a gente tem um pessoal bem misto no escritório e tem muita gente nova, então é aquela energia caótica de Legal. meio adolescente, assim, então acho que nos coloca em constante movimento, em constante busca dessas atualizações, assim. Muito louco. Tipo, você falando assim desses desafios, geração, linguagem, etc. Tem um desafio que a gente traz muito, que é o entendimento do que é o design. Tipo assim, pra você ter ideia, assim, eu vim da publicidade profissionalmente, assim. Depois eu fui pro design e passei muito tempo fazendo design. Só que o que era design pra mim? Era criar um post, era deixar bonito, né? Era, pô, a gente vai fazer um negócio aqui, aí você tem que... Design pra mim sempre esteve nesse lugar só estético, sabe? E aí tem aquela frase do Steve Jobs que ela é muito interessante, que ele fala, design não é só como se sente ou o que parece, design é como funciona. Aí quando você leva para esse caminho, aí você fala, peraí, então design é muito mais do que a parte visual que eu estava fazendo. Porque agora como funciona importa. Então, tipo assim, você vai para um nível disso, de estética, os caras começam a entender isso de uma forma tão louca, que é tipo assim, ó, eu posso fazer um iPhone com mais bateria, mas vai prejudicar a estética? Vai. Então, não vai fazer. Caraca, isso é uma Sim, decisão. sim, sim. Você fala assim, caraca, o cara prefere a estética, ele aposta muito mais na estética do que oferecer mais 4, 5 horas pro cara de bateria, que é uma reclamação de um público muito grande.
Porque Total. tem outras concorrências que estão abrindo mão da estética para fazer a bateria maior. Só um exemplo, tá? Sim, E aí, tipo assim, quando você entende isso, esse é o core da Mamba, por exemplo. Pra gente, tudo é estética. E a gente sabe que não dá pra explicar isso pra todo mundo, porque a gente demorou anos pra entender, né, mano? Então, tipo assim, quando a gente vai pra moda e a gente leva esse conceito de design que também é função. Então, eu não tô só fazendo o desenho da moda porque eu quero que seja bonito, eu quero que ela funcione muito bem pro público. Como é que você acha que a Prove lida criativamente com essa parte de design como função? Cara, eu acho que na construção, no aprimoramento ao longo desses anos, a gente foi tratando por etapas, assim, o nosso design. E eu acho que a gente passou por essas várias camadas, né? A gente partiu do vamos fazer só o que a gente gosta e vamos embora. Depois a gente começou a entender um pouco mais a fundo sobre funcionalidade de modelagem, de corte, de tudo mais. E eu acho que isso tá muito relacionado à nossa trajetória, assim, a gente fez o nosso corre desde cedo, a gente fez por conta própria, a gente foi fazendo da nossa maneira, então a gente foi meio que se adequando e aperfeiçoando meio que na marra, assim, diante da Perfeito. necessidade, levando umas pancadas ali e entendendo que, pô, agora a gente precisa subir de nível, qual é o próximo nível? É mais função. Então deixa de ser uma marca que começou por uma brisa estética e passa Aham. a ter mais função, e passa a ter mais. Então, eu acho que hoje a gente está chegando num nível onde a gente está amarrando mais do que em qualquer outro Porque é um momento processo, muitas né? coisas. É um processo, exato, assim, é um processo. Mas eu acho que essa, esse aprofundamento ali do design, da gente ir dissecando tudo que o design, a estética, o produto pode oferecer é muito interessante. Uhum. É muito bom. Já teve alguns desafios, assim, criativo, onde você teve que escolher entre qualidade ou estética, e você fica, não, ou é um equilíbrio, ou eu, se for para escolher, eu vou mais para estética ou mais para qualidade. Como é que é esse desafio criativo, assim? Eu acho que o tempo todo a gente está equilibrando muito, assim, hoje mais do que em qualquer outro momento, né? É, a gente tem que equilibrar, né, os custos e o quanto, a gente fala disso, né, o quanto, tá, a gente quer brisar, a gente quer fazer arte, a gente quer, beleza, mas a gente precisa equilibrar e precisa pensar no custo, né, em toda a outra parte ali um pouco mais burocrática e que está por trás, e que é tão essencial quanto. Então, esses desafios, eu acho que eles rolam constantemente, assim, eu acho que eles só mudam o que a gente está equilibrando ali. Às vezes umas mais, outras menos, mas acho que é sempre. Esse desafio acho que é sempre. Muito Pô, louco. total. E é muito louco que, tipo, esse lance do design é tão doido entrar, porque eu acho que a marca que consegue se antecipar sobre design aqui, principalmente no nosso cenário, acho que vocês têm uma vantagem competitiva muito grande. Quem consegue fazer isso tem uma vantagem competitiva muito grande, até mais do que quem tem maior escala, por exemplo, de Uhum. distribuição e tudo mais. Porque ao passo que alguém tem uma distribuição maior, de repente, ou um alcance maior, eu acho que quando você tem esse lance do design, de você conseguir acertar peças, coleções, o lance do Corinthians, o lance das collabs, o lance das marcas, né, das coleções próprias, vocês saem na frente. E isso, eu acho que atinge um público que é tem aquela curva do consumo, né? Não sei se você lembra Aham. disso, tipo, os entusiastas, né, que eles compram e eles influenciam a grande massa a comprar Uhum, depois. uhum. Então, acho que o criativo, ele não ataca a grande massa. Eu quero fazer para esse consumo, né, do fast fashion. Eu quero o entusiasta, que esse aqui vai influenciar os Vai outros a usar a cascatear minha para todo marca. mundo. Então, eu acho que quem tem essa vantagem, quem tem esse olhar tem uma vantagem competitiva. E é muito louco esse lance do design, porque lá nos Estados Unidos eu vi uma parada do tipo assim, a empresa que ganhou como melhor ou uma das melhores, mais reconhecidas empresas de design é o Airbnb. Porque o Airbnb ele não é uma empresa de aluguel ou reserva de acomodações. Ele é uma empresa de design. O que eles fizeram? Eles pegaram, você deve, sei lá, qualquer site de corretora. É péssimo para É escolher, péssimo. para reservar. Os caras facilitaram de um O da jeito. Airbnb é impecável mesmo. É É impecável. E aí impecável. o governo dos Estados Unidos chama o cara
que fez a porra toda e fala assim, eu quero que você altere a identidade visual dos nossos 26 mil sites do governo americano, porque eu quero exportar isso aqui pro mundo. Caralho, olha onde tá isso, assim, tipo, então eu acho que esse lugar que vocês olham é um lugar do tipo, ok, a Prove não pode ser só vista como uma marca de roupa, Uhum. tá ligado? Ela é uma empresa de design porque a gente pensa nisso o tempo inteiro. Eu acho que cai muito nesse lugar, tá E, ligado? tipo assim, até te ouvindo aqui agora, assim, você falar assim, o Airbnb é uma empresa de design. Mano, o cara, Loucura. É. que é isso? Como é? Não dá pra... Mano, é muito difícil entender isso se você realmente não se aprofundar que design é tudo. Design é tudo. Quando você coloca o design numa caixa, tipo assim, design é isso aqui ou aquilo ali, você não consegue entender esse tipo de... o que você trouxe aqui. Mas design também tem a ver com intuição, do tipo, não tem uma referência que você... Porque você trabalha com a parte criativa, do tipo, eu pego uma referência ou senti isso aqui, peguei. É louco, né? Eu acho que é muito esse processo, assim, eu acho que inevitavelmente chega um momento, a gente fala muito disso, assim, que a gente tem que buscar muita coisa dentro da gente, assim, porque moda fala muito sobre comportamento, sobre cultura e tudo mais, e isso tá em todos os ambientes ali, né? Então, eu acho que inevitavelmente a gente chega nesse momento de para de olhar para fora e busca aqui, porque eu acho que é aí que tá é aí que vem o diferencial, né? O que só eu sei, porque cada um ali é único, então quais são as experiências e toda a bagagem que eu tive e como que o que eu posso colocar aqui de diferente no mundo, né? Uhum. Então, e eu acho que esse assunto sobre criatividade, sobre o design é muito sobre solução, né? Sobre resolver problemas, resolver questões, criatividade também. E eu acho que isso extrapola as áreas onde a gente está mais acostumado a falar sobre arte, né? A nossa empresa, ela é completa de criativos, assim, e criativos nas planilhas, criativos no design, criativos na logística, criativos... Acho que a criatividade está em todas essas camadas, né? Mas é muito da hora você falar isso, porque a gente, de certa forma, direta ou indireta, trabalha com a parte criativa. Cria um canal de comunicação, a gente tem uma empresa de design, Totalmente, né? mas eu não me acho criativo. E é muito louco porque eu tô do lado de um cara criativo. Tá ligado? Do tipo assim, eu entendo como a mente do cara trabalha, que é muito do lance assim, do tipo, vou assistir um filme que deve rolar com você. Vou assistir um filme, eu vou ver, sei lá, qualquer coisa. A mente de vocês não para. Não vai sossegar. Não tem como, não tem como. Você vê tem referência em como. tudo. Eu desligo, mano. Eu tô vendo o Rick and Morty lá e tô rachando o bico e ele fala assim, mano, caralho, tem um bagulho que ele fala assim, referência. Eu falei, irmão, eu só quero assistir o Rick and Morty, sai daqui. Não tem como, mano. Não tem como. Como é que não desligar a mente, tá ligado? É tipo entrar num estabelecimento, assim. É insuportável, porque assim, eu entro em qualquer lugar, seja um botequinho de esquina, eu começo a pensar em todas as coisas. Pô, se eles melhorassem isso, eu tenho certeza que ia ter uma outra percepção. Esse tapete, essa cadeira, eu não consigo, mano. Não consigo desligar. Assim, é impossível. Aham. É impossível. Eu acho que você deve passar pela mesma coisa. E assistir um filme é pior ainda. Um dos meus maiores gostos, assim, desde a infância, era videoclipe. Eu amava videoclipe. Eu amava. Eu amo até hoje, né? Sim. Mas a gente vê que isso vem perdendo espaço, né? Então, essa é uma das minhas maiores dores. Então, assim, assistir qualquer coisa, eu não vou relaxar no nível só do... Deixa eu Você não tá só relaxar aqui. consumindo, né? Não tô só consumindo. Eu tô analisando o tempo todo, Exato. todas as coisas. Não tem como parar. Não tem como desligar essa Mas chave. isso é muito natural, tipo assim, é tipo você imaginar um arquiteto. Ele olhando pra prédio diferente da gente. Porque, tipo assim, é o lugar que ele tá ali o tempo inteiro. Eu tenho certeza que o Raul, quando ele assiste futebol, ele olha diferente de mim. E Exato. esse negócio do criativo, ele é muito relativo. Porque o criativo, acho que você trouxe uma boa frase sobre criativo, você falou que a sua empresa ela é gerida por criativo. Então, o CEO ele é criativo, você é criativo, não sei o quem é criativo, todo mundo é criativo. Então, isso depende de onde você vê a criatividade. Então, por exemplo, eu acho o Raul extremamente criativo dentro dos campos de solução dele. Exato, né? exato. Então, mas eu só falo isso porque é grave quando você fala assim, eu não me sinto criativo. Em quê? Não, então, Depende. mas então, eu não acho que isso é um problema. Eu também não acho, mas Sabe, eu acho que tipo, é. Não, tudo bem, eu tenho soluções criativas para alguma coisa, mas que nem você falou, o arquiteto, ele estudou para isso. Vocês têm um talento inerente.
Ninguém ensinou para vocês criatividade. Um professor falou assim, olha, para ser mais criativo, vocês precisam fazer isso, come a cada 6 horas, faz um jejum na parte da manhã e vocês vão ter... Não tem! Pô, mas é a mesma coisa do seu tipo de raciocínio, que é diferente, mas é extremamente criativo. Não, mas eu acho que tá tudo bem não estar E que talvez você nasceu já com isso, tá ligado? Que é muito diferente do nosso, enfim. É. O Kaká, que é meu sócio e CEO, ele assim, é um gênio, é uma máquina. É uma máquina. Ele vê solução em tudo. Isso. É extremamente descomplicado em todas as coisas. E isso é a gente sempre conversa sobre isso. Eu tento sempre quebrar isso na cabeça das pessoas que estão no escritório, que não são o designer, não é o estilista e tudo mais. A gente tenta sempre quebrar isso, que é, cara, é de uma genialidade gigante você achar soluções financeiras, soluções de organização, solução de enfim. Porque criatividade é solucionar problemas. Solucionar, exato. O design, ele soluciona problemas, isso é loucura. Sim. Agora um assunto dentro do criatividade, assim, que ainda é um tema da hora, assim, pra gente debater. Então eu sou criativo. Você é. Eu sou criativo agora. Você é criativo. Então já pode assinar, porque agora eu sou criativo do canal. Agora Agora eu quero ver. Você vai ver que ele não vai deixar. É que agora, pra ele ser criativo, eu vou ter que me tornar um não criativo, tá entendendo? Ô Gui, mas um assunto que me pega, assim, que inclusive, assim, eu lembro, eu tenho um recorte que foi o Raul que me falou há muito tempo atrás, exatamente por ele me considerar um cara criativo. Porque ele falava o tempo inteiro, mano, eu sei lidar com uma pessoa criativa, eu sei lidar com a sua mente, que não sei o quê. E ele falava assim, e sabe o que é complicado do cara criativo? É que como que você valoriza uma ideia, como você precifica uma ideia. Isso é um negócio que eu nem sei se você sabe disso, assim, que me pauta, assim. Isso é um negócio que, assim, eu vejo uma complexidade nisso. Porque, tipo assim, sei lá, o cara é comercial. Ele vendeu o negócio. 10% é dele, precifiquei. Ele vendeu lá pra você 10%. O outro é não sei o quê, precifiquei. Agora, como é que você precifica uma ideia? Você chega lá amanhã e fala assim, cara, eu inventei um novo estilo de camiseta que vai funcionar assim, assim, assado. Às vezes é nem você que ganha os créditos, cara. Exato. Às vezes quem ganha o crédito é o cara que apresenta a marca, Exato, o programa. Então, tipo, isso acontece muito, assim, no ramo criativo, que é um isolamento do criativo. Às vezes o criativo, ele não é o cara mais... que tem a maior desenvoltura para ser o comunicador, mas tá tudo nele ali, a base, mas você não consegue valorizar esse cara. Eu não sinto um esforço do mercado em admirar o criativo. É que nem aquilo que a gente estava trocando ideia, que ele me mostrou, de um cara falando que ele não contrata pessoas talentosas, que ele prefere pessoas esforçadas. Bizarro. Pô, será que não é você que não sabe trabalhar com um cara talentoso, um cara criativo? Então, o fato de você não conseguir precificar, às vezes tem um cara na empresa, ele não tem um bom salário, mas ele sempre está solucionando o problema. Ele é sempre o cara, e se fizesse assim? Exato. Ninguém valoriza esse cara porque eu não precifico. Então, assim, você sente a dor da falta da precificação do criativo no Brasil? Pô, eu acho que é bastante, assim, acho que em todos os contextos que a gente passa, eu sinto que tem essa dificuldade de fato. E eu entendo, assim, né, porque é difícil em alguns contextos ali, principalmente quando a gente está falando de arte, né, a arte em formato de moda, a arte em formato de filme, a arte em formato que quer que seja, é difícil mesmo a gente trazer um preço, assim. Eu acho que, e a gente está muito acostumado a barganhar tudo, enfim, eu acho que quando rola essa barganha para um criativo, eu acho que é muito difícil, porque arte pra gente é tipo um pedaço, né? É um pedaço do que a gente faz, é tipo uma extensão. E aí eu acho que rola essa delicadeza ali de como tratar. É bem difícil, acho bem difícil, né? acho bem complicado. Porque uma vez assim, eu tava vendo uma palestra e aí o pessoal tava falando sobre a realidade do Brasil, assim, né? De como funciona o Brasil. O Brasil, ele não valoriza tanto o criativo, porque meio que você precisa mais das pessoas que executam do que aquelas que criam. E aí você acaba precisando de muito mais pessoas que façam do que pensem, e isso faz com que o Brasil não desenvolva métodos. Então, por exemplo, as pessoas falam muito que o Brasil é um dos países mais criativos.
Nossa, o brasileiro tem uma criatividade aguçada, o brasileiro é diferente, o brasileiro está sempre criando. Só que quando você pega inovação no Brasil, a gente não está entre os primeiros. Então como é que eu tenho um país super criativo? Né? O mais criativo deveria estar ligado à inovação, porque esse é um problema assim, que eu sinto que a gente ainda não liga muito o cara criativo como o cara inovador. Isso é um problema porque eu conheço muitas pessoas que têm boas ideias, mas elas não são inovadoras. Porque tem ideias, nada mais é que, tipo assim, pensei em abrir uma hamburgueria. Você acabou de ter uma ideia. O criativo, o inovador, ele fala assim, cara, eu pensei em abrir uma hamburgueria, mas a forma de pagamento dela vai ser de um jeito diferente como nenhuma teve. Esse é o cara, pra mim, que ele tá no lugar da criatividade e inovação. Porque ele traz ideias. Porque abrir uma hamburgueria foi uma ideia, foi. Alguém aqui tinha pensado em abrir uma hamburgueria? Não. Primeiro o cara que pensou, maravilhoso. Mas o cara que transforma isso em algo único, esse cara, ele tá no lugar de criativo e de inovação. E aí, tipo assim, eu vejo muitas pessoas no lugar do criativo que são muito metódicas com o que aprendeu. Então, sei lá, você fez publicidade ou o cara fez cinema. Ele aprendeu algumas regras dentro desse universo. Então, quando você traz uma ideia diferente do que você aprendeu, você não faz. Porque aquilo ali, não, cara, eu aprendi assim, não é assim que faz. E aí eu fico, então você é criativo mesmo? Porque eu acho que a criatividade tá nessa paixão de quebrar essas regras, pô. E se eu testar diferente? E se eu fazer diferente? Deixa eu errar. O princípio do criativo é me deixa errar. Deixa eu brincar aqui, deixa eu fazer algo diferente. Porque aí você não faz esse tipo de criação, porque você não enxerga. Mas quando alguém faz, aí você passa a admirar. Caramba, mano, eu tinha criticado essa ideia, mas agora que o Kanye lançou, até que eu gostei, sabe? Então, pra mim, a criatividade, o auge da criatividade, que pra mim tudo tem níveis, ela tá nesse cara que ele distorce isso, sabe? Ele distorceu um negócio que todo mundo falou, cara, não é assim, camiseta agora é aqui, pai. Você vai fazer a gola assim, sabe? Então, quando você enxerga o que não enxergam, eu falo, isso aqui é um nível máximo da criatividade, que não está só no lugar da solução, está no lugar da inovação. Eu penso o que ninguém pensa. Isso é o lugar, assim, que eu falo, isso aqui deve ser muito louco de alcançar, sabe? Você sente essa dificuldade de inovação no Brasil, às vezes até por reprovação das pessoas? Cara, eu acho que aí é um ponto, assim, eu entendo essas dificuldades do criativo, da mente criativa, da mente que soluciona e tudo mais. E dentro do nosso ecossistema ali, a gente pensa muito nessa soma de visões, assim. Eu acredito muito que o quanto mais a gente puder participar olhares, mais a gente lapida isso, né? Então, eu tenho uma série de resistência como mente criativa ali, de coisas que eu não enxergo e tudo mais, de processo e tudo mais. Também. E eu sei que somado ao outro lado, né, o Kaká, que é o números e tudo mais, a gente forma uma boa dupla para ampliar o nosso campo de visão. Mas acho que é isso, assim, acho que quanto mais a gente tiver essa soma, quanto mais a gente diversificar olhares, acho que mais a gente se conectar, acho que mais a gente se aproxima dessas inovações, né, tipo, enfim. Pelo menos estamos buscando, tem um direcionamento, né? Exato. Que não é um cálculo fácil de chegar lá, né, cara? É difícil pra caramba, né? Difícil pra caramba. Cara, é muito doido olhar isso, assim, tipo, acho que o fato de você falar isso já demonstra aí, assim, sem nada, falsa modéstia, nem nada, eu acho que você tem esse olhar de distorcer. E aí eu falava que, tipo, ele tem o campo de distorção da realidade. Quando a gente conversa muito, eu tinha uma visão e aí uma conversa com ele, eu falo, caralho, eu acho que eu entendi as coisas errado. Mas é muito difícil porque acho que o lugar que vocês ocupam é um lugar muito solitário mesmo, porque como você falou, cara, como é que você precifica uma ideia? Às vezes não é nem... É muito difícil porque quem está precificando essa ideia sou eu, o cara do comercial, o cara que está na ponta. Eu não consigo enxergar onde ser enxergado. Entendi. Então, tipo, quando a gente fala assim, é muito louco isso, porque talvez no seu campo exista isso, assim, de você precisar... Acho que aonde você chegou hoje, o quanto de resistência você enfrentou
Pra caralho, caralho, ao pra longo caralho. da sua vida pra você poder falar assim, caralho, olha como eu queria fazer, agora na marca, agora com a Prove eu consigo ter as minhas validações. Mas o quanto de resistência você passou, aonde você passou pra poder enfrentar, que é exatamente o lance que a gente às vezes tem. Porra, tipo, às vezes é um lance do tipo, me desafiar. Caralho, eu tô enxergando isso aqui. Ele já enxergou a 5 passos. Eu fico assim, caralho, velho, Como foi isso? como né? foi assim, tipo, e aí entra num lugar de disputa, às vezes, de tentar fazer igual, de tentar, porra, não, agora eu vou tentar fazer isso aqui, mas não vou conseguir fazer igual. Então, depois de muita porrada, de limitar ideias dele, porque eu acabo limitando por não enxergar, eu preciso, cara, acho que é melhor você tocar aí, eu não vou conseguir chegar, eu preciso ir onde eu sou bom. Mas é difícil, porque eu não consigo enxergar, mano. É muito difícil. Então, você vai enfrentar uma resistência de pessoas não criativas a sua vida inteira, mano. É um lugar solitário de batalha até você ter sua marca. Você fala assim, caralho, agora eu vou criar, mas imagino que pra você também E você tem que enfrentado. continua, né? Tipo, não Pra para, né? caralho, mas pelo menos Pra tem mais caralho. controle. Agora imagina É, quanto exato. da sua vida você não enfrentou de resistência que Pô, te pra moldou caralho, hoje, né? pra caralho, assim, é um assunto que eu sempre falo em algumas palestras, assim, falando sobre a minha profissão e tudo mais, né, a minha trajetória, porque hoje um pouco menos, mas eu, eu acho que na infância, não existe muito esse espaço da criança criativa, assim, na minha época não existia, ainda mais que eu vim do interior, assim, então valorizado era o cara que sabia fazer muito bem matemática, que queria ser Então fala. engenheiro, que Sim. queria ser advogado e tudo mais. Acho que hoje isso vem dando uma amenizada, assim, tenho visto que tem escolas que dão mais essa atenção, dão mais esse espaço para testes, para descobrir quais são as aptidões ali, mas foi uma parada que me pegou bastante, assim, na minha infância foi tipo, foi puxado, assim. Caralho. Foi bem puxado. Eu demorei, acho que tudo isso compõe ali a cabeça do criativo, enfim. Eu demorei muito tempo para encontrar, assim, esse meu espaço. Encontrar, assim, enxergar que o meu trabalho ali era tão valioso quanto o trabalho de um engenheiro, de um médico, de um advogado, enfim. Mas daí são noias também da cabeça do criativo, que são várias, né? Que são inúmeras, né? Essa é apenas uma delas. Uma delas, né? Apenas uma Muitas delas. delas. Isso que o Raul trouxe é muito forte, assim, porque a gente tá falando sobre criatividade, mas a gente vem aprendendo isso, assim, que se você deixa as pessoas serem boas onde elas deveriam ser, nossa, né? Tudo flui. Não, Porque... agora, Fala. tipo assim, Lá vem. não. Não, só é que, tipo assim, ele me destravou numa parada que é mó barato. Tipo, a gente tem várias conversas. Ele me fez acreditar no bagulho. A teoria do Matrix é boa pra caralho, viado. Eu me senti, eu até mandei a foto de perfil. Tipo assim, tipo assim, ele fala assim, ô irmão, quem que é o cara mais importante do Matrix? Aí eu falava assim, é o Neo. Aí ele falou assim, vem cá, ele me fez reassistir o filme. E aí ele falou assim, olha, Matrix é uma brisa, né? é Você uma tem que brisa. assistir E aí ele me jogou numa ali. parada do tipo assim, ó, é o Neo. Com certeza, só pode ser, ele é o escolhido. Aí ele falou assim, o Neo não era o escolhido. A- a- O oráculo falou pra ele que ele não era, porque ele não acreditava. Aí ele pensou num processo, ele começou a acreditar. E aí tem uma cena que é o cara, tipo assim, o Smith tá na frente dele e ele tá o tempo inteiro correndo do Smith. E aí ele olha a escada assim, ao invés dele correr, ele fala assim, não, mano, vamos te enfrentar agora e vamos pro pau. Ele falou, caralho, ele acreditou e ele se tornou escolhido. Aí eu falei, tá. Ele falou, sabe quem que juntou todo mundo? O Morfeu. O Morfeu sabia colocar as peças em seu devido lugar. Sabe quem você é aqui? O Morfeu. Eu falei, então, o Morfeu. Agora, deixa comigo que eu vou escolher aqui. Eu não sei bem o que eu vou fazer. Eu vou Mas conectar essas eu já peças. entendi que eu não sou o Neo na história. Eu não sou escolhido, mas eu vou tentar dar um jeito aqui. É mais que escolher, você que escolhe. Você quem Você que escolhe, escolhe, você cara. quem orquestra Mas é essas muito pessoas. foda porque esse cara é muito difícil de achar, porque é ele quem coloca. Mano, Tudo, eu Cara, acho mas muito foda. isso é uma parada que a gente fala bastante, que é tipo, hoje a gente tem olhado pro negócio e isso tem ficado muito claro, assim, que entende de negócios quem entende de pessoas, mano. Sim. E aí orquestrar pessoas, encaixar as pessoas, cada um onde performa melhor, nos seus lugares e tudo mais,
Cara, isso é de uma inteligência e de uma sensibilidade gigantesca. Gigantesca. Sim. Se o Morfeu de fato não é o cara mais importante, então, Não, de fato, cara, me convenceu pra caralho, e de fato é, de fato é. E de fato é, mano. E eu acho que a gente tem, na Prove, a gente tem tentado treinar o nosso olhar para saber reconhecer onde cada um tem as suas aptidões e a sua criatividade ali melhor colocada. Isso é bem desafiador. Pra Isso é caralho, bem ainda desafiador. mais pra vocês que os criativos são conhecidos por não lidarem bem com pessoas. Sim. Vocês ficam na caixinha, na caverna de vocês. Na caverna. Então, Na Isso é- caverna. desafio, é um Isso é desafio. muito... E, tipo assim, esse negócio do Matrix, assim, é maravilhoso, assim, porque ele entrou nesse assunto porque exatamente o que eu tava falando, assim, a gente vem aprendendo a entender onde é o seu lugar. Uhum. Porque quando você tá começando a empresa, ou então a empresa já tá grande, você ainda tem esse negócio de invadir alguns espaços. Então, por exemplo, vamos colocar que eu sou um bom criativo. Isso não quer dizer que eu não erre e tal. Uhum. Se tiver mais 3 pessoas ali competindo esse espaço comigo, quer dizer que os outros 3 espaços vão ficando mais vagos. O que isso quer dizer? Se o Raul tivesse focado onde ele é incrível, o fulano onde ele é incrível, o Gui onde ele é incrível, nossa, a empresa simplesmente roda, cara. Qualquer Sim, coisa que vocês estão fazendo, um time exato. de futebol, ele roda. Quando o atacante quer ser o zagueiro, não roda. Né? Perfeito. Então, a gente tem muito isso, e é normal, às vezes você tá com tanto gás que não é por mal. Você tá com tanto gás que você quer fazer o trabalho do cara, você quer não sei o quê, você quer se Você quer intrometer e avançar, tal. você quer... E esse lance do Matrix veio muito pra isso, assim, tipo, caramba, será que não tem o lugar do Morfeu, o do Neo, da Trinity e de toda a equipe? E se cada um souber o seu lugar, a gente chega no Decola. propósito? É isso. Sabe? Total, Então é total. essa gestão que é aí, nossa, cara, tipo, ele tá falando muito de criatividade, mas a parte da gestão, a parte de que é você o ouro. convencer É o- pessoas, quando a gente começou isso aqui, totalmente ele fez as pessoas acreditarem que era possível. Eu não conseguiria. Então você ter esse poder de escolher os Neos, as Trinities, porque a questão do Morfeu é você tem uma fé inabalável. Total. Ele é foda mesmo. É muito Inabalável. louco, Matrix é muito louco. E Inabalável. convencer, né? Todos os Convencer, momentos, inspirar. assim, todos os momentos que ninguém tava acreditando, eu tenho certeza do Você lembra de... Exato, acho que o Morfeu era isso, né? O Morfeu, tipo, inabalável. Inabalável, velho. é. Isso é muito foda. E líder nato, né? Porque convencia com pouco, assim, né? Poucas palavras, ele convencia, inspirava e colocava todo mundo alinhado no... Direcionava. E, assim, Matrix é tão bizarro que eu sou budista. E quando eu comecei a me aventurar ali no budismo e tudo mais, a monja, em uma das palestras, ela falou do filme Matrix. Ela Olha falou, isso. ó, Matrix é puro budismo. Eu falei, mas como assim? Caralho, velho. Mas como assim? Matrix é budismo? Sim, Matrix é puro budismo. Eu falei, não é possível, mano. Não é possível. Aí eu tive que reassistir 1 milhão de vezes até começar a encontrar essas várias lições. E é extremamente profundo. É extremamente muito profundo. É muito profundo. Que até relacionam também com a história de Jesus Cristo. Tem vários sinais ali, que é o Neo, você tá fazendo ali algo, o escolhido, o salvador, e o filme realmente dá vários sinais. É muito complexo, assim, tipo, é um negócio que eu faço todo mundo assim, cara, reassiste, porque talvez agora você tenha uma idade, uma maturidade, que você vai totalmente outra diferente do que interpretação, em 1999. Totalmente. Né? É um absurdo, realmente é muito profundo pra época, né, cara? Muito Totalmente. doido isso. Totalmente. Parou, tio. Parou. Não invade. E dentro? Isso, boa. Fala muito sobre comportamento, sobre cultura e tudo mais, e isso tá em todos os ambientes ali, né? Então, Agora vamos começar. A gente estava conversando com o Derek aqui recentemente e a gente estava falando exatamente sobre marcas olharem, né, para vários públicos. E aí eu tava falando assim que tipo às vezes você tem marcas que você não pode olhar para a marca como uma marca. Tem pessoas ali dentro que têm gostos. Então, às vezes, o diretor criativo da marca, o diretor de marketing da marca, ele não olha para alguns públicos, porque ele simplesmente não vê valor, ou ele não gosta, ou algo do tipo, né? E a gente estava falando sobre exemplos americanos, né? Muita marca gringa
tem uma conexão muito forte com o rap. Eles conseguiram unir forças e Uhum. crescer juntos. Uhum. Do jeito que os caras olharam pro A$AP Rocky, etc. E depois só... A gente tá agora com o Louis Vuitton, com o Pharrell, agora o Jaden Smith como diretor criativo. E a gente tava discutindo exatamente isso, assim. Então, lá tem um mercado onde essas pessoas internas, essas marcas, estão olhando para essas pessoas e criando oportunidade juntos. E a gente falou, cara, a gente só consegue mudar isso se a gente pegar a galera do trap, por exemplo, do rap, e fazer como os caras vão bater na porta das marcas e falar assim, como que eu faço para ser seu diretor criativo? Como é que eu faço para dirigir uma collab, isso, uma marca sua, assim, tipo, eu acho da hora que vocês olham para todos esses lugares. Uhum. E isso é raro pra caramba, velho. Então, tipo assim, é nítido pela conversa, gerações, vocês já falaram que olham, vocês estão aqui, vocês olham pra cultura, vocês olham pra muitos lugares diferentes. Isso é muito raro, cara. Tipo, a gente queria deixar, tipo, cara, como é que a gente faz pra moda, e aí eu não tô falando da Approve, pra moda começar a olhar também para outros nichos que não sejam só aqueles que já têm 35 milhões de visualização. Como é que a moda usa isso também para crescer outros níveis, sabe? Tipo, como é que você olha para a moda no Brasil e suas limitações para expandir público, sabe? Eu acho que isso esbarra muito naquilo que a gente falou desse inusitado, né? O que a gente tira dali. E eu acho que talvez o mercado, acho que tem descoberto isso mais recente, assim, aberto os olhos para essas colaborações, para essa, não só entre marcas, mas com personalidades, o quanto a soma de olhares diferentes contribui e o quanto isso é bonito, né? O quanto dali sai coisas interessantes e diferentes e incríveis, né? Então, por exemplo, com o Corinthians, a gente falou muito disso, né? A gente não queria entregar mais, talvez, uma coisa que a Nike talvez já tenha feito e tudo mais, mas muito longe disso. A gente sabia que a gente não ia fazer isso, porque é o nosso olhar, Perfeito. é a nossa visão, é a nossa interpretação daquela paixão, e isso é muito único. Essa é a nossa história somada a uma outra história completamente diferente. E aí eu acho que mora essa beleza. E talvez o mercado ainda esteja, o nosso mercado aqui ainda esteja patinando um pouco. Eu vejo isso também um pouco mais fora, essas misturas mais inusitadas acontecendo fora, de pessoas, de marcas e tudo mais. E o quanto essas colaborações trazem, né, novidades. Mas eu acho que talvez só não tenham percebido tanto, assim, o quão poderoso isso é, né? Com certeza. E pra, assim, acho que sintetizar tudo, assim, acho que você comentou um pouco sobre o Approve Yourself, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o mote que move vocês, assim, hoje, e o que vocês estão preparando para o público. Acho que daqui para frente vocês comentaram que colocar um pouco mais a marca em evidência sobre outras perspectivas dos donos, do CEO, do criativo, de quem está abaixo do guarda-chuva de vocês, que são os influenciadores, embaixadores, trazerem o olhar do Approve Yourself, porque eu acho que a gente está nesse momento, né? Acho que a internet ela é cheia de ruídos sobre quem a gente deveria ser, sobre a influência do nosso trabalho, sobre o jeito que a gente se veste. Uhum. Tá o tempo inteiro criticando, falando, trazendo interferência. Eu acho que a Approve Yourself é a síntese de tudo. Que, querendo ou não, passa... Acho que todo mundo que conseguiu chegar onde chegou teve que ter essa aprovação própria, né? Acho que não conheço ninguém que tem um grande sucesso com aprovação externa, Uhum. né? Sem a aprovação própria. Eu acho que seria legal você trazer, assim, essa força do que vocês estão trazendo como discurso para todo mundo e o que representa para esse momento, assim. Acho que a Approve talvez vá para um outro ponto agora. A gente vai bater nessa tecla. A gente tem muito essa certeza, assim, de que essas histórias e o que a gente tem ali dentro é o que a gente tem de mais valioso. Eu acho que no momento que a gente percebeu isso e falou, caraca, todas as histórias aqui estão conectadas com um ponto em comum. Assim, teve um momento ali que, se tivesse dado ouvido para todos esses ruídos externos, para várias pessoas que estavam dizendo ali o contrário, tinha feito o sonho murchar, tinha feito o sonho morrer.
E aí é nesse ponto que a gente quer cutucar ali. Em que momento, se você não tivesse dependido, aliás, né, em que momento a melhor escolha foi você aprovar a tua própria ideia e isso bastou para você seguir em frente? Porque é fato, se vocês... É isso, a internet hoje é esse mar de comparações e de julgamentos, esse palco para todo mundo tacar a opinião sem ter sido convidado para nada, enfim, essa loucura. Então, colocar no mudo o que a gente está ouvindo, fora e depender da tua... fazer o teu corre. Então, assim, a marca começou dessa forma, não tinha investimento nenhum, aliás, até hoje, só depende do nosso corre. A gente não tem investidores, a gente não tem pessoas por trás ali, é a gente com a nossa energia. E é muito louco porque quando a gente se conecta com grandes marcas como Coca-Cola, GWM, quando a gente olha NFL, NBA, a gente olha de frente, eu converso muito isso com o Kaká, né? Você vê aquela equipe formada dessas grandes empresas na nossa frente, você dá aquela estremecida, assim, né? E todo mundo fica muito chocado, de tipo, tá, a empresa é essa galera? É só isso? Vocês fazem tudo isso com essa galera? É porque todo mundo que tá ali dentro ama pra caralho o que faz, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente fala muito desse nosso diferencial das outras marcas. Tá, os outros podem ter, como a gente falou, a melhor distribuição, ou melhor não sei o quê, tem mais grana para fazer isso, tem mais grana para abrir loja, mais grana para fazer uma série de movimentos. Mas ninguém tem a paixão que a gente tem. Isso eu bato no peito e falo assim, todo mundo que tá ali dentro é extremamente apaixonado pelo que faz. Tipo, é a brisa da vida, tá ligado? E não tem quem segura. Ponto final. Não tem quem pare. Não tem. Então, é muito esse brilho no olhar, assim, essa paixão que a gente enxerga ali dentro todos os dias, que a gente quer fazer extrapolar a tela cada vez mais. É essa mensagem que a gente quer transmitir. E aí a gente tem não somente utilizado das nossas histórias, que é a maior prova ali, né, de tudo isso, desse nosso slogan, mas conectando outras histórias que a gente sabe que... Então, né, a gente falou muito do Kai Black, que recentemente a gente fez o trabalho com ele no Detal, enfim, que tem uma história foda pra caralho. O Hugo, que a gente fez, a Pentalab, né? Nossa, foda. Conectamos 5 marcas ali naquele movimento. E o Hugo tem uma história, assim, incrível, assim, inspiradora num nível muito louco. Então, unir essas pessoas para falar sobre isso, né? Deixar de perguntar coisas ali de o que você acha disso, sei o quê, mas, cara, conta aí o momento que foi a grande virada que transformou tudo. Não, e assim, acho que de tudo, tipo, a gente tava conversando e tal, e aí a gente pesquisa para poder ter uma qualidade legal de conversa e a gente, pô, eu acho que é um respeito que a gente tem por quem vem aqui, a gente saber um pouco mais sobre a vida de vocês e tudo mais. Aí eu peguei e liguei pro Beca, eu falei, Beca, os caras fizeram uma collab com um carro. Eu falei, irmão, como isso não... Como é que a gente passou pela gente, eu não vi. Fui pesquisar em site, acho que tem 1 ou 2 sites falando. Eu falei, irmão, os caras fizeram uma collab com a GWM, que tem, acho que foram 50 carros. Né? 200 carros. 200 carros. Nossa. Falei, que porra foi essa do tipo assim, uma marca de roupa fazer uma collab com um carro? Eu fiquei chocado disso não ter reverberado tanto que reverberou, porque eu nunca vi. Eu acho que talvez alguma coisa aconteceu, sei lá, Peugeot e Quicksilver, mas não exatamente isso. É uma linha que foi exclusiva para aquilo. Tipo, eu só tenho 200 unidades. A nossa Como colaboração assim, foi a primeira. Foi a primeira e foi, apesar de ser uma montadora chinesa, né, toda a concepção do projeto, toda a idealização foi 100% brasileiro, design e tudo. E foi, assim, para nós um sonho, né, obviamente. Assim, foi uma coisa de louco. A gente sempre sonhou em assinar um carro e, de repente, isso aconteceu. Reverberou muito no meio da galera dos automóveis e quem brisa muito nisso. Uhum. Pô,
foi uma loucura, assim, a gente estreitou ali a relação com o time de GWM, começamos a falar da ideia e tudo aconteceu muito rápido, assim. De repente a gente apareceu lapidando a ideia, o carro perfeito. O Ora ele tem um design, tem uma energia muito jovem, ele é 100% elétrico. A gente escolheu a cor, que é um cinza completamente exclusivo para a nossa edição. O carro ia com dentro do porta-mala, né? O carro entregue dentro do porta-mala tinha uma mala assinada da colaboração, mais uma jaqueta college, um boné, um óculos, uma garrafinha, pensada exatamente ali para a parada. E pra gente foi surreal, né? Surreal. Pô, assinar um carro, assim... Pelo pouco que eu conheço o Gui já, foi feito em uma semana. É tipo isso. Joga e vai uma semana depois o carro tá em produção, velho. É tipo isso. E assim, de todas as pontas, de todas as partes, né? Até, de repente, quando que eu ia imaginar que eu estaria fazendo, não somente assinando um carro, mas fazendo uma campanha de um carro, gravando um carro, tipo assim, eu não fazia ideia. Exato. E aí, acho que entra muito esse bagulho de tipo, cara, mas a minha vontade de fazer tudo isso acontecer vai tornar tudo isso muito fácil. Vai tornar tudo isso muito... vai fazer ficar pronto e é isso. Muito Tipo, foda. eu acho que é até delicado, assim, a gente entender, assim, porque é grave, assim, como é que isso não reverberou? Não chegou em mim, não chegou no Raul, e você trouxe a frase que chegou na galera do carro, né? Então, tipo assim, eu tava conversando com o irmão aqui da Mamba, chama Loris. A gente tava conversando uma vez, ele teve uma época que ele morou na Europa. Pô. E aí ele trouxe uma realidade assim, tipo, cara, lá a qualidade de vida é muito diferente. Aí a gente foi se aprofundando no assunto, né? Então, tipo assim, quando você tem um país onde tem uma indústria da moda maior, né? Quando você tem um país onde a sociedade tem um custo de vida melhor e uma qualidade de vida onde te permite fazer algumas coisas que aqui no Brasil a gente não consegue, então a gente está falando da nossa média. A gente sabe que, sei lá, 98% da sociedade brasileira ganha, sei lá, menos que 5 mil reais. E aí a gente entra num problema que, se a gente entrasse pro ramo da moda, esse seria o meu primeiro ponto, assim, de entender como uma dificuldade. Porque o que o Loris trouxe, ele trouxe que, por exemplo, na Europa é muito mais comum um cara tirar o final de semana dele, por exemplo, para fazer as coisas básicas, para ir num bar, para descansar do trabalho, aí ele vai num show que ele gosta, mas ele também tem tempo, pela qualidade de vida dele, de ir num desfile. Sabe? Aqui quem é que vai num desfile? Né? Então, assim, eu sinto que a maior dificuldade da expansão da moda no Brasil é a desigualdade social. E não é só pelo fato de você não poder comprar uma boa peça. E eu não tô nem falando do cara comprar uma Louis Vuitton, uma bolsa de 50 mil reais. Eu tô falando de você entender um pouco mais. Então, tipo assim, a mídia, quando ela vê uma informação como essa, talvez ela fale, entre as pautas aqui, o Trump não sei o quê, o não sei o quê, acho que essa daqui não vale tanta pena, porque o Brasil não consome moda de uma forma como você consome esporte, com um pouco mais de paixão e etc, entende? Então, eu acho que o maior desafio da moda no Brasil é você ainda conectar as pessoas à moda, sabe? É a galera ainda começar a entender sobre personalidade, sobre estilo, porque, de novo, não estou falando sobre peça cara. Tem peças estilosas de todos os preços, mas eu preciso entender pelo menos o que é uma calça um pouco mais larga, uma não sei o que, uma tendência, entender, ir num desfile, pô, ter uma experiência de você ir no desfile, entender por que aquele cara tá usando aquela roupa. Sabe, a gente ainda tá num lugar de... Você tá num desfile, aí vem uma roupa grande, que ridículo. Alguém vai usar isso na rua? Não foi pra isso que o cara fez. Aí passa uma mulher com asa de anjo. Olha que coisa de louca, essa mulher vai usar isso na rua? Não, cara, a gente tá brincando com criatividade, com tendências, explorando o universo, que às vezes é uma inspiração para um filme. É um universo muito louco que a gente não tem acesso. Então, tipo assim, essa seria a minha resposta do porquê uma notícia tão da hora como essa não chega, porque não tem interesse do público e da mídia de transmitir isso, assim. Então, como que você vê essa dificuldade de inovar? Não tô nem falando de lugar de inovar, de brincar com a moda e entender que o público vai entender o que vocês estão brincando ali, sabe?
Eu entendo também que essa disparidade de realidades é uma das principais questões, né? Porque aquilo não se torna acessível para você, né? Você vê aquilo como distante, não faz parte não está na tua roda de amigos, não está no... Enfim, aquilo se torna distante e, consequentemente, não é falado. Acho que para nós hoje, essa brincadeira com universos, né, de novo, né, as colaborações, elas nos permitem furar essas bolhas, nos apresentar para mais pessoas, nos colocar e nos desafiar em novos contextos, seja no carro, seja com Barbie, seja com NFL, seja com NBA, Corinthians, enfim. E aí, de novo, né, isso que eu falei de tá, mas qual que é a nossa ótica e a nossa leitura dessa paixão? Dos apaixonados por carro, dos apaixonados por futebol americano, futebol... Blá, blá, blá. Qual que é a nossa leitura? E aí eu acho que isso faz com que a gente transite, né, nesses ambientes, seja apresentado para mais pessoas, torne... estreite esses diálogos, né? Crie essas conexões, enfim, acho que esse tem sido hoje para nós uma boa forma assim, de acontecer. O tamanho de espaço que vocês usam nas campanhas também, que nem quando a gente viu a campanha que vocês fizeram com o Xamã, né? Muito louco, assim, os livrinhos, as brincadeiras que vocês fizeram, tudo isso aproxima, cara. Tipo, esses detalhes, assim, eu acho que ele enriquece muito, ele vai muito além da roupa. Sabe, você ter... você pega na música, quando o cara, sei lá, o Matuê fez um álbum, e desse álbum ele transformou também num gibi. Isso é uma forma do cara colocar o trap dentro de um universo do gibi. Sabe? Então, são essas ideias que nem eu já vi algumas de vocês. Eu falo assim, isso aqui é uma forma de você trazer as pessoas que não é do mundo da moda pra moda. E aí vai gerando essa conexão legal. E eu fui conhecendo vocês principalmente pelas ações fora da moda. Então, assim, não diretamente pela roupa, muito mais pelas campanhas e essas curvas que vocês fazem pra trazer um público. E, cara, só continua que isso aí faz toda a diferença. Muito foda, irmão. E isso é outra coisa que a gente fala muito dentro do escritório, que é assim, essa intenção colocada no que você está fazendo, ela atravessa a tela. Ela com certeza chega do outro lado. Você comentou eu fiquei feliz que você comentou da revistinha ali de Sprite. A gente documentou todo o processo criativo, né, de todo o processo de criação, desde que começa um ano antes. Sprite começou mais de um ano antes. Negociação, começar a falar do qual é a ideia, o que vai estar, qual o tema que ambas as marcas vão estar trabalhando quando a gente pretende lançar. Então, assim, é um processo super longo, muito prazeroso, muito divertido, muito foda, que borbulha ideias. A gente documentou tudo isso e é uma coisa que a gente se apega muito.